Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai ler Êxodos, vamos ler sobre as 10 pragas do Egito, quando Moisés tenta falar para o faraó, para libertar o povo de Israel, para que eles deixem o Egito, só que não surte efeito. O faraó, coração duro, não queria se humilhar ao Senhor, não queria entender que Deus é Deus, ele não queria aceitar. Então Deus mostrou para ele até a 10ª praga, e nós vamos ver cada uma delas aqui, e vai ser benção. Então ainda no capítulo 7 fala sobre a primeira praga do Egito, que é onde as águas dos rios viram sangue. Então Moisés foi até o faraó e dizendo para ele o que Deus falou para ele, disse assim: o Deus dos hebreus me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo para que me adorem no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes morrerão, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Moisés e Arão fizeram o que Deus pediu, transformou através do cajado lá a água do rio em sangue, porém os magos lá do faraó fizeram a mesma coisa e o coração do faraó se endureceu e ele não ouviu a Moisés, não se humilhou diante do Senhor dos hebreus, o Senhor de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. A segunda praga no capítulo 8, as rãs. O Senhor disse para Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixei o meu povo para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, o rio produzirá rãs em abundância que subirão e entrarão na sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo, sobre todos os seus oficiais. Então Arão foi lá com Moisés, com seu cajado, sobre as águas dos rios e profetizou lá sobre o que Deus tinha falado para ele. Vieram milhares de rãs, tomaram o Egito, tudo. Então o faraó chamou Moisés e disse: peça ao Senhor que tire essas rãs. Então eu deixarei o povo ir. Só que ele estava blefando. Quando o Senhor tirou as rãs lá, que o povo recolheu as rãs, ele endureceu o coração de novo e não deixou o povo ir. Então Deus, mais uma vez, falou com Moisés e disse: ó, vamos mandar mais uma praga para esse camarada aí, para que ele se dobre e se humilhe diante de mim, que sou o Senhor, que sou Deus. O Senhor disse a Moisés: estenda o bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E assim eles fizeram. O pó da terra se transformou em piolho por toda a terra do Egito. Os magos fizeram os mesmos com a sua ciência, os encantadores, só que não conseguiram dessa vez. Aí o faraó já ficou mais, opa, e os magos disseram para o faraó: isso tem dedo de Deus. Porém, o coração do faraó continua endurecido e ele não liberou o povo para ir para o deserto. Quarta praga, as moscas, ainda no capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: levanta-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá das águas e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei para vocês enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei da terra de Gozém, onde mora o meu povo, para que nele não haja enxame de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra, e farei distinção entre o meu povo e o seu povo. E assim fez o Senhor. O faraó chamou então Arão e Moisés e disse: vão e ofereçam sacrifício ao Senhor, mas sem sair da terra do Egito. E aí Moisés disse: não, assim não, porque se a gente fizer isso aqui nas suas terras, nós vamos ser apedrejados. O povo do Egito não gostava do povo dos hebreus. E então o faraó disse: não, vocês podem ir, mas não vão muito longe. Só que quando Deus encerrou a praga, o faraó endureceu de novo e não deixou o povo ir. Capítulo 9, a quinta praga, peste nos animais. Assim diz o Senhor a Moisés, né? Diga para Faraó: deixe meu povo ir para que ele me adore, porque se você se recusar e deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste para o seu rebanho que está no campo, sobre todos os animais. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Ou seja, no rebanho de Israel nada vai acontecer. E o Senhor fez no dia seguinte. Todo o rebanho dos egípcios morreu. E o faraó mandou verificar e viu que no rebanho dos israelitas, dos israelenses, dos hebreus, nada aconteceu. Só morreu o rebanho dele. E ainda o coração do faraó, endurecido, não deixou o povo ir. Ainda não se humilhou a Deus. Ainda não entendeu. A sexta praga, úlcera. O Senhor disse a Moisés: peguem as mãos cheias de cinzas na presença do faraó, joguem para o ar e elas se transformarão em pó sobre toda a terra do Egito, e tumores se arrebentarão em úlceras nas pessoas, nos animais e por toda a terra do Egito.
Então Moisés e Arão fizeram o que ele pediu, e os magos não conseguiram permanecer diante de Moisés, os encantadores, porque eles também foram tomados de úlcera. Mesmo assim, o faraó não amoleceu e não quis nem ouvir o Moisés e Arão. 7ª praga, chuva de pedras. Essa foi terrível. Todas foram, né? Mas essa foi terrível. O Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e apresente-se a Faraó e diga-lhes: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Então os oficiais que já temiam, que já tinham entendido que Deus era Deus, guardou seu povo, seu rebanho, escondeu todo para que a chuva de pedras não caísse. E alguns não. Resumo, gente. Caiu uma chuva de pedras e de fogo, rochas, aquelas rochas pegando fogo, sobre todo o Egito. Exterminou com as plantações, matou todo o povo que estava na rua, todo o povo que não acreditou, gado, rebanho, tudo. Somente na terra onde estavam os hebreus, em Gozém, não caiu chuva de pedras, somente naquela terra. Aí o faraó chamou Moisés e disse: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, porém meu povo, nós somos ímpios. Já basta essas pragas, esses trovões, essas pedras. Eu deixarei o teu povo ir. Então Moisés saiu da cidade e quando ele saiu, cessou os trovões e as pedras. Só que o faraó tornou a pecar. Endureceu o coração, viu que aliviou e não deixou o povo ir. Capítulo 10. 8ª praga do Egito. Gafanhotos. Essa tem até em filme, né? O Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó, porque eu endureci o coração dos seus oficiais, para que isso seja um sinal para você falar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos o quanto eu zombei do povo do Egito, por eles não acreditarem que eu sou Deus. Então Moisés se apresentou a Faraó e disse: até quando você se recusará a se humilhar diante do Senhor? Se você não deixar o meu povo ir, amanhã eu trarei gafanhotos sobre a sua terra. E tudo o que restou da praga anterior, das pedras, todas as plantações serão devoradas pelos gafanhotos. Vocês não terão o que comer. Então o Senhor foi lá e disse para Moisés: estende a sua mão sobre as terras do Egito e lance a praga dos gafanhotos. E os gafanhotos tomaram conta de tudo, comeram tudo que sobrou. E o faraó viu e disse para Moisés: agora peço que me perdoe e tire essa praga. Então o Senhor fez soprar um vento, tirou todos os gafanhotos e lançou lá no Mar Vermelho, eliminando os gafanhotos, assim como o faraó tinha se arrependido e prometido que ia liberar o povo. Só que faraó mais uma vez endureceu o coração. Deus endureceu o coração dele e Faraó não deixou o povo de Israel ir. Deus estava querendo mostrar para o povo quem é Deus. 9ª praga, as trevas. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Então Moisés estendeu a mão e durante 3 dias os egípcios não puderam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham claridade, tinham luz. E o Senhor mais uma vez endureceu o coração de Faraó e o Faraó não deixou o povo ir com o gado. Então aí veio a 10ª praga, a última praga. Então a última praga, no capítulo 11, fala: o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga para o Egito. E aí Moisés disse para Faraó: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da escrava que moía farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Somente na terra do Egito, dos hebreus, não. E aconteceu exatamente o que Deus prometeu de fazer. Então, no capítulo 12, nós vamos pular a primeira parte da Páscoa, nós vamos direto ao versículo 29. À meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho de Faraó, primogênito, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais. E então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levante-se e saiam do meu povo, vocês filhos de Israel, vão e adorem ao Senhor, como vocês disseram. Levem também como vocês suas ovelhas, seu gado, seu rebanho, como vocês pediram. Vão embora e me abençoem. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois eles diziam: todos nós vamos morrer. Saia, povo de Israel, Deus é convosco. Então, no capítulo 12 ainda, os filhos de Israel partiram para Ramsés por Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais.
O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Acontece que ao final dos 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E aí se fala sobre a Páscoa. Voltando ainda no capítulo 12, antes do versículo 29, lá no início fala-se sobre a instituição de Páscoa, onde Deus fala para Moisés e Arão que o mês da saída deles do Egito é o principal mês para os hebreus, que é o mês da Páscoa. Se denominou Páscoa. Então ele disse que matassem um cordeiro, oferecessem em sacrifício um cordeiro, que todos os homens deviam comer do cordeiro, simplificando, tá, gente? E que naquela noite onde houve a morte dos primogênitos, eles marcassem, as casas dos hebreus marcassem com sangue, aonde Deus ia passar ali, ia ver a marca e não ia agir com a praga, não ia matar os primogênitos de quem tivesse a casa marcada. Ele disse assim, o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo, ou seja, a Páscoa.